kadondo kadondo, msichana mzuri kadondo, kadondo kadondo kadondo, kurochi mukamwe. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, certo? Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho do processo de descolonização, a gente tem que entender primeiro o processo de colonização. Como vocês sabem, né, a Europa foi um dos continentes, né, que conseguiu aí abraçar um grande número de colônias, né? Então, eles foram colonizadores não só de colônias na América, mas também na África, e incluindo aí um processo de exploração. Então, esse processo de exploração é chamado de eurocentrismo, né? Então, esse continente, como vocês podem ver na sua localização, né, ele fica ali próximo ao continente europeu, o que facilitou esse deslocamento, né, dos europeus e também o processo de colonização. A gente está vendo também aí alguns reinos que se estabeleceram na África antes dos europeus chegarem naquela região. A gente tem que ver, gente, que a visão eurocêntrica ela foi construída a partir do século XV, quando os primeiros europeus começaram a explorar o continente e a sua população. Então, desde então, essa visão é uma visão que a África, né, ela é representada como um continente exótico, cheio de novidades, também pobre, violento, né, místico e também atrasado. Então, essa visão permanece até hoje por muitos, né? Então, acha que a África é um país, um continente, na verdade, atrasado. Mas a gente sabe que existem aí duas vertentes com relação à África. Como vocês sabem, a África possui um grupo de etnias bem diversificada. Então, tudo isso contribui também para uma pluralidade cultural e linguística, tá certo? E também existe uma mistura de raças e questões também religiosas. Mas os povos colonizados da África, né, ao organizar suas lutas pela independência, reavivam aí o orgulho de ter toda essa multiplicidade, ou seja, toda essa mistura. Então, ela acaba aí colocando a identidade Então, essa questão, né, de multiplicidade faz com que a África, né, ela possua aí essa diversidade cultural que a gente conhece. Mas a gente vai ver que houve um período da história em que a África, né, ela foi muito explorada, né, que foi justamente naquele processo do imperialismo, onde as grandes potências da época, não é? Durante o século, ali no final do século XIX, tinha ali um domínio muito grande sobre países que eram considerados inferiores. Então, a África e a Ásia entram nesse contexto. Então, pelo fato dos europeus, né, e outros países que tinham ali um desenvolvimento econômico muito bom, né, na época, então isso fazia com que países como países da África e da Ásia fossem alvo de exploração desses países. Mas antes de a gente avançar com o conteúdo, a gente tem que entender o que foi e o que é colonização. Então, existe a metrópole e a colônia. E quando a gente fala de colonização, não é bem apenas implantação de cultura. Existe também a exploração e a questão da introdução das culturas. Como vocês sabem, por exemplo, quando os europeus eles chegaram ali na África, eles não apenas exploraram o território, mas também
escravizaram. Né? Se a gente for olhar, tinha ali as pessoas, os africanos eram transportados da África para as colônias inglesas, né? e europeias, e ali gerava um lucro, existia um lucro em cima de tudo isso. Então, a colonização é o ato de colonizar, ou seja, quando a pessoa de um determinado país ou região vão para uma outra região, né, para ali habitar ou explorar. Então, nesse processo de colonização, ocorre a influência ou transferência cultural dos colonizadores para os colonizados e vice-versa. Então, aqui eu tenho dois posicionamentos, o de exploração e o de povoamento. Nessa imagem aqui, gente, eu tenho os primeiros povos que colonizaram a América. Isso antes, né, dos europeus, tá bom? É só para vocês terem aí a informação, que na verdade a gente não vai se prender a esse conteúdo assim, falando da colonização lá atrás, mas é bom deixar isso aqui porque vocês sabem que faz parte da história, tá bom? E sabem aí que outros povos também colonizaram essa região. Então, vou deixar aqui para vocês darem aí uma olhada e uma estudada. E vou seguir adiante, tá bom? Então, isso aqui é para vocês pararem um pouquinho, dar uma lida ou anotar alguma coisa importante. Mas, na verdade, eu vou focar mais nos colonizadores europeus. Kadondo kadondo, msichana mzuri kadondo, kadondo kadondo kadondo, Kurochi Mukambwe. Unanipendeza when I say you want in a million, yeah. Uchuma mzuri kari, yeah. Talimu yachi ayo when I say you want in a million, yeah. Uchuma mzuri kari, yeah. Bom, pessoal, então vamos agora focar, né, em alguns pontos. Primeiro a gente vai saber como começou a escravidão na África. Bom, para quem não sabe, as pessoas elas se tornavam escravas na África, principalmente pela questão das guerras. Então, escravos, né, não eram apenas aqueles que vieram para cá, né, para o Brasil e para outras colônias. Africanos já escravizavam africanos, né? Então, uma das formas de se tornar escravo era por meio das guerras, outra era por dívida, tá bom? Ou seja, a pessoa tinha uma dívida, não conseguia pagar essa dívida e aí se tornava escravo. Então, a escravidão já existia antes da chegada dos europeus, tá bom? Então, assim, os europeus apenas intensificaram essa escravidão, porém, ela já existia. E era um negócio bem lucrativo, tá certo? Então, tanto para os africanos que escravizavam, como também para os europeus que traficavam esses escravos. Então, aí a gente tem uma lucratividade bem ativa, tá certo? Tanto dentro da África como na questão dos europeus. Aqui nesse slide nós temos aqui o processo de imigração, tá certo? Que esse processo se deu, né, pelos processos das grandes navegações, quando os escravos eles foram aí levados para as colônias europeias. Então, passaram ali a realizar esse comércio, né? E também o processo, juntamente com isso, veio aí o racismo e o processo do imperialismo. Então, eu coloquei uma definição aí sobre racismo e raça, tá certo? Para que vocês compreendam. Então, nesse século aqui, que a gente está vendo, né, que é o final do século XVIII para início do século XIX, a gente tem aí, né, o imperialismo, que eu expliquei para vocês lá no começo, que era um processo que acontecia das grandes potências, né, que acabavam aí
escravizando e colocando esses continentes numa colocação inferior, tá bom? Então, assim, as potências europeias buscavam, de maneira geral, matérias-primas e mercadorias para consumidores, tá certo? Então, os povos colonizados resistiram à dominação e conseguiram algumas vitórias. Isso eu estou me referindo ali já no final do século XIX, tá bom? Mas o que é que acontece? Essa crença, né, da superioridade, né, de os europeus acharem superiores, vem de muito atrás, né? Então, vem lá desde a formação, né, da história, né, onde fala, né, que a África era considerada o berço da humanidade, né? Porém, era um continente atrasado, então assim significa que os outros continentes eles eram mais evoluídos do que a África. Então, a crença é o quê? Europa superior aos africanos. Isso é o que a definição europeia colocava. Então, assim, após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias elas ficaram enfraquecidas. Então, o domínio imperialista no continente africano passou a ser questionado fortemente. Como os europeus poderiam ter lutado contra as ditaduras em seu próprio continente e continuavam a explorar de forma sistemática o continente africano? Então, a gente vê aí, né? Aqui nessa imagem que vocês estão vendo, tem informações do processo de colonização e o que estava em jogo, que era a produção, né, industrial, que veio com a Revolução Industrial na Inglaterra, a questão do neocolonialismo, tá bom? Que veio junto com o processo do capitalismo industrial. Então, vejam aí, ó, nesse quadro aqui que eu vou marcar para vocês. Bom, gente, aqui onde eu marquei para vocês, tem assim, ó. No princípio do século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, começa o neocolonialismo, que isso acontece no continente africano. Então, como eu já tinha falado, as potências europeias, que eram elas, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, desenvolveram uma corrida à África, assim ficou chamada. Então, eles ocuparam a maior parte do continente e criaram muitas colônias, certo? Então, aqui eu tenho vários tópicos importantes do processo de colonização na África, que é interessantíssimo, interessante vocês marcarem aí direitinho, copiarem aí direitinho no caderno de vocês para não esquecer. Então, isso aqui é o ponto-chave do conteúdo, tá bom? Que é o que estava em jogo no processo de colonização. Então, outro importante fator histórico para o fim da colonização na África foi o fato de que durante o século XX, né, mais especificamente depois da Primeira Guerra Mundial, né, surgiram aí vários movimentos de identidade africana. Então, as colônias elas passaram a contar com a formação de uma elite local ocidentalizada. Então, ao contrário do que ocorria em outras gerações, os jovens da década de 1930 e de 1940 enxergavam o território africano em sua totalidade e não tinha ali interesses nas cidades, ou seja, nas vilas. Então, o que foi que aconteceu? Eles falavam que faziam parte de uma nação africana e não apenas de blocos, tá bom? Então, vejam aí, né? A gente está começando a falar para vocês aí, né, como aconteceu o processo de colonização e como começou também a ocorrer o processo de descolonização, tá bom? Colonização foi aquele que eu coloquei para vocês, fatores importantes que faziam com que a África fosse vista aí por outros países, certo? Uma presa fácil de manipular. Mas o que foi que aconteceu? A África começou a ganhar cada vez mais identidade, tá certo? E força com relação à sua formação étnica, tá bom?
Agora, foquem aqui no processo aqui de descolonização, né? Então, tem o seguinte, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa em 1939, foi até 1945, as colônias africanas iniciaram o processo de independência, pois este conflito envolveu muitos países dentre eles nações europeias que detinham ali o território de exploração no continente africano. E ao final dessa guerra, a Europa se encontrou basicamente debilitada, né, no âmbito político e econômico. Então, assim, foram aos poucos perdendo o controle sobre os territórios africanos e sua administração. Então, foi isso que fez com que, né, se tornasse mais fácil com que os africanos conseguissem ali resgatar a sua autonomia. Então, o enfraquecimento das nações fez ressurgir movimentos de luta pela independência em todas as colônias africanas. Então, no decorrer da década de 1960, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus concederam participatividade nessa independência, né? Então, a independência de alguns territórios se efetivou depois de grandes conflitos, né, entre nativos e colonizadores. Entendido? Então, vamos prosseguir, né? Então, um dos movimentos de independência foi organizado numa conferência chamada de Conferência de Bandung. Então, no contexto da Guerra Fria, né, as superpotências apoiaram os movimentos de independência, tanto da África como da Ásia. Então, dessa forma, houve uma ampliação de influências políticas e econômicas. Então, para o RSS, o apoio aos movimentos separatistas significava retirar do sistema, tirar esses países do sistema capitalista. Então, era uma área de influência, certo? Então, a ideia era ampliar a ação do comunismo com base nas propostas de internacionalização, né, do modelo de economia planificada, ou seja, sempre sob a bandeira de libertação dos povos oprimidos que eram controlados pelo sistema imperialista. Já para os Estados Unidos, todo o apoio que se oferecessem aos movimentos separatistas seria uma forma de ampliar suas áreas de influências econômicas e evitar o avanço do comunismo, certo? A gente tem que lembrar que nesse período a gente estava vivendo também a Guerra Fria, que foi a última aula que eu dei para vocês. Lembram disso? A gente viu aí que foi uma guerra ideológica, que não teve confronto armado, porém teve aí, né, uma tentativa de introduzir a ideologia de cada país, no caso, Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Então, vamos prosseguir. Então, na prática, era o exercício de dominação colonialista, né? Sendo que tinha uma outra roupagem. Tá bom? Essa questão desses países tentarem apoiar também era uma forma de lucrar e de colonizar também. Sendo que, como eu falei para vocês, estava com a outra cara. Então, o que acontece? Essa nova dominação, né, com ares de liberdade, ficou conhecida como neocolonialismo. Se vocês querem uma outra definição de neocolonialismo, tem lá naquele slide onde eu marquei para vocês, onde falava sobre a questão da Revolução Industrial, tá bom? Tem lá também definindo o que é o neocolonialismo, tá certo? Então, os países pobres dos continentes africano e asiático, né, restavam basicamente duas opções, sempre questionáveis, né? A luta sangrenta contra a dominação capitalista, com o apoio do bloco comunista,
ou o longo processo de aceitação das elites locais para assumirem, né, como é que eu posso dizer, com essa nova metrópole, né, e o controle do Estado, sem a ruptura das bases estruturais de economia, de finança, política e social. Então, tinha ali duas vertentes a serem seguidas por esses dois continentes, tá bom? Aí, nessa conferência, né, de Bandung, o que acontece? Ela ocorreu ali na Indonésia, foi no ano de 1955. Então, ela redefiniu o cenário político e econômico da Guerra Fria, graças à reunião das nações africanas e asiáticas para debater os pontos em comum de uma subordinação, atraso e subdesenvolvimento. Então, assim, ignorando as superpotências capitalistas e comunistas, seus conflitos ideológicos e a corrida armamentista nuclear, os países pobres dos dois continentes, certo, que foram 29 nações afroasiáticas, criaram o conceito de mundo dividido em 3 blocos: o capitalista, o socialista e o terceiro mundo, que eram países classificados como subdesenvolvidos. Agora vejam só, não pensem que durante o processo de colonização, os africanos eram, digamos assim, imanifestos, né, com a relação que acontecia pelos colonizadores. Eles não eram, porque ocorriam vários movimentos de contestação durante o período de dominação europeia, certo? Mas só na virada do século XIX para o século XX é que as lutas foram se intensificando, tá certo? E eles conseguiram aí a sua, digamos, libertação, tá bom? Então, houve um movimento que foi denominado como negritude, que se destacou no pan-africanismo da África, né? Então, era um grupo de estudantes negros, né, da universidade, e que se dedicou a dar voz, só destacando, da Universidade de Paris, tá bom? Que decidiram dar voz à nova consciência que nascia com o pan-africanismo, certo? Então, foi criado um jornal, e esse jornal seria como um divulgador da cultura africana, que era, por sua vez, sufocada pelos colonizadores. Então, diante disso, né, houve o processo de independência na África, mas em pontos específicos. A África ela não chegou ao seu processo de independência na sua totalidade. A gente tem aí Nigéria e Gana, que veio aí a ser independente em 1967, tá certo? Depois a independência do norte africano, vindo aí a Argélia e o Egito, que só ocorreu ali no ano de 1954, tá bom? 1962. E aí a gente tem também um destaque a África do Sul, tá bom? Então a África do Sul, gente, teve aí várias questões bem marcantes. Uma delas foi a lei de segregacionalismo, que era uma lei que dividia a população de acordo com a cor de pele, que determinava as diferenças sociais baseadas nesse padrão, tá bom? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a intensa urbanização dos países promoveu ali um crescimento acentuado da população negra nas cidades. Então, temendo o fortalecimento desses grupos, o parlamento sul-africano, que era na sua maioria composta por pessoas brancas, aprovou as leis que serviram de base para o regime de apartheid, que era uma palavra, né, que significava separação, tá bom? Então, esse ato de separação criou aí o ato de registro das populações, que era que
uma lei, um registro, na verdade, que classificava a população em 4 grupos, que eram eles: negro, mestiço, asiático e branco. E também o ato dos grupos e áreas que dividiam a África do Sul em regiões e estabeleceram ali onde os grupos poderiam permanecer, tá bom? O apartheid durou anos e ao longo desse tempo outras leis foram surgindo. Entre elas teve aí a proibição do casamento interracial, da participação política dos negros e da negação do direito de aquisição de propriedades, tá bom? Então, depois disso, para garantir o sucesso das políticas do apartheid, o governo reagiu com violência a todos os movimentos que se opunham ao sistema imposto pelo regime político. Então, além disso, os partidos de oposição, como o Congresso Nacional Africano, que foi fundado em 1910, foi colocado na ilegalidade. Então, todos que faziam parte desse partido, ou seja, os líderes, foram presos, incluindo aí Nelson Mandela, que aí tem uma história, né, de muita luta. Então, Nelson Mandela foi governante da África do Sul e se tornou um símbolo da luta pelos direitos humanos. Então, ele dedicou a sua vida ao combate às políticas do apartheid e por isso ele foi preso, né? E esteve preso e só foi liberto após negociar o fim do movimento armado, certo? Então, em 1993, Nelson Mandela e o presidente Frederic assinaram uma nova Constituição para a África do Sul, colocando um ponto final aí de mais de 300 anos de dominação política na maioria branca, né? Então, em 1994, Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Enfim, então Mandela passou aí 27 anos na prisão, tá certo? Ele só foi libertado em 1990. Né? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? A gente tem aqui no final do vídeo as atividades que eu quero que vocês respondam no caderno, tá bom? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vocês vão receber as atividades agora, já dentro da aula, dentro do vídeo, tá bom? Então, peço que vocês respondam essas questões no caderno de vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá bom? E a gente finalizou aqui o livro 2 de História. Então, a gente vai começar aí as revisões. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Aqui segue as atividades dentro do próprio vídeo, tá bom? Respondam no caderno de vocês. Até mais.